Então vamos começar lá, tema novo, nivelando. Então, a gente está nivelando pneumonia adquirida na comunidade, né? Então, e aí eu separei uma lista com alguns temas para nivelar. Vou mostrar aqui qual que é a minha pretensão de nivelamento de temas hoje, né? Então essa é a lista aqui: hemostase e trombose, puerpério patológico, doenças inflamatórias intestinais, pneumonia adquirida na comunidade, PAC e abortamento. Vamos lá, acho que são todos temas que eu estudei com bastante afinco no último ano e ao longo desses dois últimos anos. Então, paciente ambulatorial de 75 anos, não fumante, né, mas 75 anos já chama atenção para nós, né? Não fumante, apresenta quadro febril de 38,5, tosse com expectoração amarelada, frequência respiratória de 30, pressão arterial de 105/70 e PCR ultrassensível 5.0, né? Essa PCR tá marcando informação para nós, né? Ureia de 70 e radiografia de tórax com infiltrado de base direita, né? Então, em relação a esse caso, a auxiliar alternativa correta. Vamos ver o que a questão que é da gente, né? Tem indicação de tratamento no regime hospitalar. É basicamente sobre como a gente vai tratar esse paciente, né? E como é que a gente classifica isso na PAC. A gente classifica utilizando o CURB 65. Né? Então, o CURB 65 está considerando confusão mental, ureia, frequência respiratória, pressão arterial, blood pressure, e 65 é a idade, né? Então, a gente tem o paciente que pontua 1 por ter 75 anos, né? O grau da febre não modifica nada. A expectoração amarelada não modifica nada, só caracteriza, né, o nosso quadro de pneumonia. Frequência respiratória de 30, então já entra no corte. Pressão arterial não está hipotenso aos pacientes. Não está hipotenso aos pacientes, né? Tem a tensão arterial que provavelmente tende a baixar, mas não está hipotenso. Mas a gente tem também ureia de 70, né? Então ele tem 3 pontos aí, de 5 ele tem 3 pontos, né? E então esse é o paciente grave, né? Então a gente vai tentar fazer esse tratamento com todo o cuidado possível para que a gente possa reverter aqui esse quadro dele. E aí vamos descer para entender quais indicações a gente tem. Tem indicações de tratamento em regime hospitalar? Tem indicação de tratamento em regime hospitalar, isso é verdadeiro, né? Essa aqui a gente já poderia marcar. Por se tratar de pneumonia adquirida na comunidade, pode ser tratado no domicílio, não, né? Com essa idade, né, a gente vai enviar ele para o domicílio, se o paciente está grave, né? Ele vai falecer. Frequência respiratória no paciente de 75 anos, né? Esse homem já não tem mais tanta energia para estar gastando só para respirar, né? Esse diafragma vai usar muita energia. A gente vai ter aquele mecanismo sendo ativado, né? Do diafragma precisando mais de oxigenação para poder fazer a movimentação. Aí é um estímulo para aumentar ainda mais o drive. Aumentando ainda mais o drive, cada vez mais o diafragma consome, né? E ele não consegue captar esse oxigênio todo para poder oxigenar os tecidos e o diafragma, né? E aí o diafragma entra em falência. A gente pensa aí em algo parecido com falência respiratória. Então, esse aqui não encaixa para nós. Neste caso, o uso de macrolídeos ou quinolonas deve basear-se na realização de cultura antibiograma de escarro. Então a gente vai fazer cultura e esperar? Não, né? Não poderia responder isso. Há elementos que caracterizam broncopneumonia aspirativa e deve ser realizada a tomografia de tórax antes de iniciar-se o tratamento. Mesmo que fosse broncopneumonia aspirativa, por que faria a tomografia? Então faz tomografia de tórax. Aí ela vem e confirma broncopneumonia aspirativa. O que muda? Não muda nada. A gente precisa tratar esse paciente aqui o mais rápido possível. Então ele tem indicação para tratamento em regime hospitalar, né? Não restam dúvidas aí quanto a isso. Caso clínico aqui. Próxima. Na pneumonia comunitária, para que serve o CURB 65? Para estabelecer mortalidade e local de tratamento do paciente, é isso? Para isso que serve o CURB 65, né? Pergunta simples e direta aí. Homem de 75 anos está usando muito do meu CPU, né? Vai acabar travando tudo, o vídeo vai ficar horrível. Eu tentei mudar lá a configuração da saída de novo para melhorar a qualidade do vídeo, mas não vai funcionar. Homem de 75 anos refere tosse com expectoração amarelada, febre 39. Eu vou tentar fazer isso aqui mais rápido aqui. Tal. 24.
Então, a única coisa que ele tem é ter 75 anos, né? É ter 75 anos. Ambulatorial com macrolídeo, com fluoroquinolona, hospitalar com beta-lactâmico e fluoroquinolona, né? Só pela idade a gente não vai fazer esse corte, né? Só que eu tenho um paciente com oximetria de 87. Isso me chama atenção. Isso me chama atenção. Eu não vou... Não tem como mandar esse paciente para casa, né? Com essa idade, essa oximetria, né? E aqui eu não tenho... a gente não tem avaliação da ureia, por exemplo, né? Então a gente vai usar o CRB65, onde eu não tenho ureia. Aqui eu também não tenho informação sobre a pressão arterial, né? E nem se tá confuso, mas um paciente com oximetria de 87%, com 75 anos de idade, dificilmente ele vai estar consciente, maravilhoso, e então a gente vai tratar ele no hospital, né? Então essa aqui nós vamos desmarcar e essa aqui nós vamos apagar. Hospitalar com cefalosporina de terceira geração e macrolídeo, ou hospitalar com beta-lactâmico e fluoroquinolona, né? Pela gravidade a gente vai usar um cefalosporina de terceira e macrolídeo? Eu responderia que sim, né? E tá correto. Não é isso? A gente está usando o CRB65 aqui ao invés de Kirby. Mas vamos julgamento clínico. O velhinho taquipneico saturando 87, né? E é isso aí. Os scores prognósticos utilizados na pneumonia adquirida na comunidade auxiliam na decisão na internação e na conduta terapêutica. Sobre o tema, julgue os seguintes itens. O CRB65 utiliza como parâmetro de confusão mental, ureia, frequência cardíaca. Não, tá errado. Respiratória. Pressão arterial e idade. A primeira já está incorreto, né? O item 1 está certo, a gente não vai marcar. 1 e 2 está certo, a gente não vai marcar. CRB65 usando como parâmetro confusão mental, frequência respiratória e pressão arterial e idade maior que 65. Isso daqui está perfeito. Então o item 2 está certo? Sim, o item 2 está certo. Então, ainda pode ser uma das outras. É utilizado em locais onde não se dispõe de laboratórios É utilizado em locais onde não se dispõe de laboratórios para dosagem de ureia, perfeito. O score PSI, pneumonia, eu acho que é, não sei se é pneumonia não, hein? Pulmonary Severity Index, maybe it is. Tem como limitação subestimar a gravidade da doença em pacientes jovens e sem doenças associadas por ponderar muito a idade e a presença de comorbidades na sua pontuação. Eu não conheço com muito afinco o PSI, a verdade é essa, né? Não sei por que na minha mente está chamando a atenção do PSI não ser para pneumonia, para asma, ser para asma. Pulmonary Score Index, né? Não sei por quê. Então eu vou dizer que isso aqui está errado. Eu gostaria de dizer que isso aqui está errado, né? Então só o item 2 está certo e tomara que errei, né? O item 2 está certo e errei, né? Não é esse o momento da gente revisar, né? Mas pessoal, o critério PSI é o mais utilizado nos Estados Unidos e bem mais complexo que o CRB65. Por isso não aconselhamos que você decore. Mas saiba que ele pondera aspectos clínicos laboratoriais e tem a mesma função do CRB65. A questão queria saber se o aluno sabia que idade tem valor alto nesse score, e quanto maior a idade, maior o risco, tá? Idade tem maior... Então, a gente tem essas duas possibilidades. Nos Estados Unidos a gente usa mais PSI, se utiliza mais PSI, a gente usa, não vou para lá, se utiliza mais PSI, e as ideias são de que a idade é um critério que é levado muito em conta, né? Tem alto valor para pontuação, né? E aí a afirmação está dizendo, bom, por causa desse alto valor, às vezes a gente acaba jogando para baixo, né? Acaba subestimando doença grave em pacientes jovens, né? Basicamente, tem como limitação subestimar a gravidade da doença em pacientes jovens e sendo associadas por ponderar muito a idade e a presença de comorbidades, né? Então, a dificuldade média aqui, né? Pouca gente conhece o PSI assim mais a fundo, né? Mas aí a gente mostrar o raciocínio e às vezes ele volta numa próxima questão. Adolescente masculino de 13 anos, anemia falciforme, em segmento regular com hematologista, apresenta queixa de febre, tosse há 2 dias e dor em face interior do tórax à direita.
certo? É onde a gente está vendo a foto aqui. Regular estado geral, levemente descorado. Cardíaco 84, respiratória chama muita atenção, satura 95, temperatura 38, PA 100/60, ainda não passa, né? Se abaixo disso, o paciente tem 13 anos e tem um fator. Eles o radiografia de tórax mostrou a imagem abaixo, né? Então a gente vê aqui a consolidação, aqui bonita. Hiperidratação? Não, né? Eu não quero mais fluido aqui. Fibrinolytíco endovenoso? Agora, ceftriaxona e claritromicina, essa imagem aqui o paciente tem anemia falciforme, temos que pensar nisso aqui, ele não satura bem, né? Ele não, né? Claritromicina, pensando no micoplasma, talvez. Febre tosse há 2 dias e dor em face anterior, tórax à direita. Anemia falciforme, limite irregular. Alta hospitalar com reavaliação, prescrição somente de amoxicilina. Bom, vendo essa imagem, né, uma imagem de consolidação que para mim não é atípica, não é bem típica também, mas e aí? Pensando na anemia falciforme, eu mando esse paciente para casa, ou interno e faço ceftriaxone e claritromicina, né? Pensando na anemia em segmento regular, cara, ele tá bem da anemia falciforme, né? Tá tratado. Errei. Paciente com história de anemia falciforme apresenta o quadro de pneumonia. Falcêmicos com PAC devem ser internados com início precoce de antibióticos. Lembre-se que após 5 anos a maioria já sofreu autoesplenectomia. Portanto, tem dificuldade na resposta imune contra germes encapsulados, como o pneumococo, principal causador de pneumonias bacterianas. Dá para pensar em síndrome torácica na clínica falcêmica. A síndrome torácica é como no diabetismo, diagnóstico sindrômico. A pneumonia é uma das nosologias que se enquadra na síndrome. Tá aí. O bom é acertar errando. Internaria pela comorbidade, mas não pensei na autoesplenectomia. Muito boa explicação. Pois é, né, o Roger? Eu errei errando. Né? Pensei de fato que seria grave, mas pensei em questões gostam de fazer um pouco disso, né? De não precisa, você tá exagerando. Mas na verdade aqui é um cuidado, não USP, né? 2020, um cuidado muito interessante, muito importante de se ter. Segue aqui. Qual é a recomendação e uso de imunoterapia com beta-lactame com macrolídeos para os pacientes de laboratório SPAC, sem comorbidades, nenhum uso de recente de antibióticos, sem fatores de risco para resistência, sem contraindicação ou história, alergia a essas drogas. Podemos, nesse contexto, concordar que a cobertura antibiótica para patógenos atípicos, nos casos de PAC de menor gravidade, ainda é controversa. Vários estudos não mostraram vantagens nessa conduta. Não sei, eu acho que tem indicação formal. Complicada a questão. Indicar o uso de fluoroquinolonas devido à recente retirada do alerta sobre o potencial risco. Indicar o uso de fluoroquinolonas devido à recente retirada. Não, né? Não é assim, né? A gente tem que tentar fazer escalonamento na antibiótico terapia, né? Eu não vou ficar usando fluoroquinolonas, se a gente vai desenvolver resistência. Tratamento de patógenos atípicos e pneumococos. Tratamento de patógenos atípicos em pneumococos e sugerem macrolídeos ou doxiciclina quando há suspeita de resistência aos antibióticos. Não é exatamente quando há suspeita de resistência aos antibióticos, né, mas a gente está pensando em macrolídeo ou doxiciclina para tratar, por exemplo, o micoplasma, né? Não é isso. A astromicina não é efetiva in vitro contra a maioria das cepas de hemófilos influenza. Não é exatamente o macrolídeo que a gente utiliza. Não é efetivo in vitro contra a maioria. Questão complicada também, né? São Paulo aí. Cobertura antibiótica para patógenos atípicos, no caso de PAC, de menor gravidade, ainda é controversa. Sugerem macrolídeos ou doxiciclina quando há suspeita de resistência. Tá esquisita essa. Esse é o tratamento para atípicos e pneumococos. Beta-lactame com macrolídeo para... Acho que eu vou aqui, né? Foi aí, foi errado. Foi aqui com uma galera e foi errado.
Não sabia, né? Sabia que atualmente não é recomendada a cobertura para germes atípicos na PAC, mas sim a cobertura para pneumococo. Assistindo aqui. O enunciado já traz uma afirmação que é um belo CQ, a monoterapia com beta-lactame com macrolídeo é recomendada para os pacientes ambulatoriais com pneumonia adquirida que não tenham comorbidades. Beleza, beleza, beleza. Top, beleza. E é isso. Na PAC, as opções de primeira linha são amoxicilina, 500mg Vioral 8,8 por 7 dias, ou azitromicina 3,5 dias, aí, uma a cada 24 horas. Ou claritromicina ainda, né? Vioral, tá. Isso porque esses antibióticos todos oferecem proteção contra o Streptococcus pneumoniae, nossa primeira suspeita. Vamos analisar as alternativas, né? Que foi aqui, A. Sim, o pneumococo é a principal causa de PAC, ponto. A ideia de cobrir patógenos atípicos, o próprio nome diz que são atípicos, não tem se demonstrado benéfica, portanto não é sugerida. Ah, tá. Entendi agora que consegui entender. A cobertura antibiótica para atípicos no caso de PAC de menor gravidade ainda é controversa. Não precisa, agora que eu entendi, né? Interpretação de texto aí de má qualidade. Não preciso cobrir atípico sempre. Né? As ideias é de eu só vou partir para o abraço de cobrir um atípico quando eu acho que é um atípico. Né? Então essa que é a ideia aqui central, acredito eu. Então seguimos aqui. Maria de 23 anos, estudante, vem ao OBS, com queixa de tosse há 4 dias, expectoração amarelada, dor torácica ventilatória dependente, pneumotórax direito e febre. Tá bom, quadro clássico aqui, pneumonia. Refere rinite alérgica sazonal e nega ter usado antibiótico nos últimos 2 anos. Ok, então menos ainda, né? Menos ponto de risco ainda. Apresenta-se consciente, orientada e eupneica, com frequência respiratória 16, cardíaca 82, temperatura 39, bem alta já, né? PA igual a 170 por 110 por 70 e no radiograma apresentou consolidação segmentar do terço superior direito, tá? Hemograma com leucocitose de desvio à esquerda, a ureia não foi avaliada, baseado no CRB 65, será o tratamento mais adequado, né? Então, internação, não. Internação, não. Internação, não. Né? Ela tá bem, tá tudo certo com o paciente, né? Só se eu tô perdendo alguma coisa muito grave, né? Mas ela tá tudo certo, perfeito, né? Questão da PUC aí, mais justa, mais fácil, né? Na verdade. Sobre a pneumonia bacteriana adquirida na comunidade, a celular alternativa incorreta. Chama atenção. Pacientes idosos podem apresentar estomatologia menos florida e confusão mental, ser o único sinal aparente, perfeito. Presença de confusão mental piora da função renal e hipotensão, idade superior a 65 anos, né? Então, 1, 2, 3. Sim, pronto. Infecção viral antecedente é fator protetor, diminui a probabilidade. Não. O Streptococcus está entre os agentes etiológicos mais frequentes, inclusive né? Então, não, né? Infecção viral, inclusive, esse é um dos mecanismos patológicos bastante comuns, né? Mecanismos fisiopatológicos, né? A nossa infecção bacteriana, a nossa pneumonia bacteriana secundária, né? Secundária a uma infecção prévia por vírus, que é a mais comum. Ainda bem. Paciente de 82 anos, sexo feminino, em estágio avançado de demência devido à doença de Alzheimer, né? Então 82 anos é uma idade avançadíssima já, tem vários cuidados que tem que ser tomados em relação a essa paciente, com história progressiva, dificuldade de deglutição de alimentos sólidos, ainda com aceitação de alimentação pastosa, porém com eventuais engasgos. Tá, eventuais engasgos aqui. Dificuldade de deglutição, não consegue engolir, né? O que está acontecendo agora? Há 4 dias apresentou queda do estado geral, febre não aferida. Há 1 dia, familiar relata que a paciente apresentou tosse produtiva, eliminando grande quantidade de escarro purulento e fétido. Escarro purulento e fétido. Escarro fétido. Radiografia de tórax apresenta imagem hidroaérea com nível líquido. Né? Então, o que a gente acha que está acontecendo aqui? Né? O que eu acredito que está acontecendo aqui? Radiografia com imagem hidroaérea com nível líquido. Tem um abscesso, geralmente formado por infecção estafilocócica, geralmente formado aí ou por VM, né, ventilação, que pode acontecer, ou por broncoaspiração aí. É o mais comum de produzir esse tipo de imagem. Né? O familiar também relata que teve 3 internações de pneumonia nos últimos 2 anos. O mais provável é abscesso pulmonar, pela imagem. Aqui
Acho que tá cobrando mais as ideias de poder interpretar a imagem aqui, lesão cavitária. E última questão, né? Temos que acertar. Paciente de 65 anos, a gente tá no corte. Hipertenso bem controlado, estava internado na enfermaria para tratamento de pneumonia comunitária em uso de ceftriaxona e claritromicina. Ok. Após 36 horas de internação, você é chamado à clínica médica para avaliar esse paciente que agora encontra taquicárdico, taquipneico, mas não tem 30, saturo 93, febril, normotenso. E antes ele... Bom, ele é um hipertenso controlado. Normotenso, pressão arterial média de 70. E confuso. Bom, não precisa de mais nada, né? Lactato 1.8, com tempo de enchimento capilar de 3 segundos, Motley ausente. As culturas já foram solicitadas na admissão. O que a gente vai tentar fazer aqui? Noradrenalina? Não, o paciente não está em choque. Rapidamente infusão de 30 ml por quilo de solução salina e trocar antibiótico por... Não, o paciente não está com instabilidade hemodinâmica. Ele não tem instabilidade hemodinâmica. O que ele tem é acidose. Né? Então, está progredindo. Não, bom, nem sabemos se ele tem acidose, né? Esse lactato para monitorização, solicitar exames para investigar complicações de pneumonia. É uma possibilidade, né? Então, mas o problema é que a gente não sabe como é que ele tava aqui, entendeu? Não dá pra entender se ele tá evoluindo ou se ele tá... Gente, eu não sei como é que ele tava aqui nesse momento anterior, né? Que é coisa que a gente vai avaliar. Manter antibiótico e transferir o paciente para a UTI, trocar por pipetazo e transferir o paciente para a UTI ou leito na sala de emergência para tratamento de sepse grave. Sepse grave aqui já. Tem confusão. Tem confusão. Sepse grave. Trocar antibiótico meropenem em vanco por se tratar de sepse com recomendação de esquema inicial de amplo espectro. E aí, né? Só troca o antibiótico, não vai para UTI. O leito na sala de emergência. O leito na sala de emergência para tratamento de sepse grave. Investigar complicações da pneumonia. Deu tempo ainda já de complicar? Ou nós vamos para um amplo espectro. Investigar complicações. 36 horas, né? Passou um dia e meio. Acho que é certo. Errei. Eu vou adicionar assim. Errei, mas vou adicionar. 6. Eles recomendam. Aparece a opção para adicionar com 6. Eles sugerem que a partir de 6 seja adicionado, já agenda e tal. Mas eu achei que as questões ali foram um pouco duras em relação à PAC ali. Só coisa de São Paulo, né? As questões de São Paulo são difíceis, né? Difíceis de esconder. Mas é porque eu coloquei os PSP aí revalida e SUS SP, né? E vai ser maravilhoso para mim ir aprendendo de acordo com erros nesse sentido, né? Então, bastante interessante. Oi? Vai pegar para você? Vai devolver o quê? Daqui a pouco? Tá bom. Beleza. Amigão, não precisa devolver não. Então vamos pausar aqui, né? Já são 20 e tantos minutos, né? 25 minutos gravando aqui. E nós vamos pro próximo tema que será, né? Vamos fazer 30 minutos, bonitinho. Puerpério patológico, então. O próximo tema será puerpério patológico, né? Então vamos lá para a tentativa de nivelação desse tema. É que eu tô com sede também, tô querendo urinar. Mas vamos seguir aqui respondendo um pouco. Pra gente, né? Os episódios de melancolia pós-parto referem-se à manifestação transitória e frequente do humor. Tá? A puérpera apresenta um estado de fragilidade e hiperemotividade transitória e não é considerada depressão pós-parto se é transitório, né? Se durar menos de 15 dias, por exemplo, de 14 dias, né? O manejo adequado inclui orientação sobre sua frequência e transitoriedade
explicar pra mamãe que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem. Inclusive eu vi há poucos dias isso acontecer no Resident. O estímulo à manifestação de sentimentos e aceitação de apoio, né? Para que ela compartilhe esses sentimentos, né? Que não são sentimentos horríveis, que é fisiológico e é transitório. Né? E vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Ela vai seguir amamentando, sobretudo se ela não se nega a amamentar, né? Porque uma coisa é a mamãe se negar a amamentar. E aí o episódio de melancolia pós-parto, a que o texto se refere-se, é denominado Baby Blues, né? É esse mesmo. Distimia puerperal, acho que é Baby Blues, né? Me lembro bastante de ter estudado isso. Segue. Hemorragia pós-parto é uma emergência obstétrica, ocupa o primeiro lugar entre as causas de mortalidade materna em todo o mundo. Seu diagnóstico precoce é a chave para o manejo adequado. Com relação ao HPP, sendo a tratativa correta. A atonia uterina é a principal causa de hemorragia pós-parto. Sim, como medida inicial deve ser realizada a massagem uterina, seguida de infusão de agentes uterotônicos. Opa. Massagem e depois uterotônico. MORREU. Ocitocina. M. Massagem. Olha, eu acredito que sim, viu? Multiparidade, trabalho de parto prolongado e uso de ocitocina no período expulsivo não são fatores de risco. Não, multiparidade, sem dúvida trabalho de parto, tudo isso daqui né? O estímulo ali, a contração, como se criasse ali a fadiga, e aí a gente tem a atonia no segundo momento. O misoprostol é mais efetivo que a ocitocina. Não, né? É exatamente o que a gente utiliza, é ocitocina injetado. O taponamento uterino somente deve ser realizado se após a realização da sutura de Bellint o quadro da HPP não for estabilizado. Não, taponamento faz antes, né? Então acho que aqui há, né? Perfeito. Quando a gente erra ali algumas coisas ali e tal, tipo dificuldade para nivelar o primeiro tema, fica com mais medo de errar. São considerados fatores de risco para ocorrência de febre puerperal, todas as etapas abaixo, exceto RPM, principalmente a duração maior que 12 horas. Bom, poderia ser. Cesárea como via de parto. Pra febre, se não me engano é a mais, inclusive. Profilaxia antibiótica estendida. Imunossupressão da gestação. Bom, então imunossupressão da gestação, claro, né? Cesárea, se não me engano, é a mais comum, né? E aí um RPM prolongado é uma cavidade que não pode ter contato com bactérias, mas profilaxia antibiótica é a única coisa que é contraproducente aqui nesse sentido, né? Então vamos seguir. Puérpera na segunda semana apresentando mamas flácidas e com pouco leite. Diagnóstico e tratamento adequado são... Opa, isso. Hipogalactia, né? Segunda semana, eu já vou dizer que é uma hipogalactia ou ectasia ductal. Mamas flácidas, pouco leite. Mano, mamas flácidas, pouco leite, né? Que a ectasia endurece e tal, né? Acho que mamas flácidas, pouco leite a gente vai chamar de hipogalactia. Opa, hipogalactia. Mas eu não conheço essa droga. Não conheço essa droga. Sulpirida. Então, acho que eu vou usar aqui um ocitocina spray nasal, que eu não sei se existe. Errei, né? Era o sulpirida. Mas não conheço essa droga, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que eu usaria, sei lá, talvez o metoclopramida, que ia... né? Não sei. Produção diminuída de leite no puerpério fisiológico, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão só. Hipogalactia é uma secreção diminuída de leite, que pode ser o caso da paciente, pelo que é descrito no enunciado. A ocitocina spray deixou de ser indicada por seu baixo benefício, tá aí. Né? Lembramos da fisiologia da lactação, a ocitocina endógena aumenta pelo simples estímulo da sucção da RN. Além disso, seu efeito então, é isso que eu estava pensando. Né? Geralmente as questões vão cobrar esse tipo de ideia, né? Correção da pega... e etc, né? Que aí melhora o estímulo, né? Melhora o estímulo para o sistema nervoso central da mamãe, né? Ela tem maior liberação de citocina e aí a gente tem
maior ejeção do leite, estímulos à produção, etc, né? Mas não funciona com essa ocitocina nasal. Além disso, seu efeito é de ejeção de leite por contração das células mamárias. Se o paciente tem baixa produção de leite, a injeção não resolveria o problema. Perfeito, né? Então tá aí o comentário derrubando o que eu raciocinei, né? Que não é que usou a medicação para aumentar a ocitocina e aí a produção, né? A ocitocina é uma coisa, a proctina é outra. Agora, eu não conhecia a droga, né? É difícil. Eu conhecia o efeito da ocitocina, né? Deveria ter pensado nesse sentido aqui e ter respondido com mais carinho essa pergunta. E aí vamos ver a correta aqui. A sulpirida é um antagonista dopaminérgico usado como antidepressivo e antipsicótico. Atua sobre receptores D2, D3 e D4 no sistema nervoso central, né? Promovendo o aumento dos níveis de prolactina sérica. Produtos contendo sulpirida têm sido utilizados off-label durante a lactação para promover o aumento da produção de leite materno. Eu não conhecia a sulpirida, né? Mas tá aí. E agora sim, né? 5 questões ainda faltando, eu vou pausar e a gente segue num próximo vídeo, em próximo momento. Depois que eu voltar aqui. De volta então, a gente segue, né? Questão 5. Voltei da pausa aqui agora. Deve dar impressão muito louca aí, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de ácido tranexâmico para tratamento de hemorragias pós-parto. O TXA é um antifibrolítico que reduz sangramento em pacientes cirúrgicos ou traumatizados. A administração dessa droga deverá respeitar as seguintes recomendações. Aplicação intramuscular logo após constatada hemorragia dentro de 6 horas após o nascimento, somente em caso de sangramento decorrente. Eu achei que ia trazer os outros passos antes de dizer pra mim qual que é o momento de aplicar o ácido tranexâmico, né? E dentro de até 6 horas após o nascimento, somente em caso de sangramento decorrente de trauma obstétrico. Trauma do trato urogenital, sendo por trauma ou trato urogenital, acredito que não, do trato urogenital, né? Todos os pacientes HPP, independentemente do sangramento ter se causado trauma ou outras causas. Terceiro, somente relacionados a partes operatórias, cesarianas, imediatamente no início, após o início do sangramento e dentro de até 6 horas do nascimento. Trauma obstétrico. Será que é isso aqui? Mas agora em todos os HPP, nem foi mencionado isso aqui na aula que eu assisti. Eu vou marcar essa aqui por causa da cesárea e tá errado. Na hemorragia pós-parto, o ácido tranexâmico deve ser administrado até 3 horas após o nascimento. Em todo o mundo, então, independente do sangramento ter sido devido ao trato genital, trauma ou outras causas sendo administrado imediatamente após o início do sangramento, dentro até 3 horas após o parto. Então, 3 horas após o parto, depois do início do sangramento e todos os HPP, né? Eu não quero aqui abrir... Vixe, agora o CPU tá em 1000. Tem que parar.